Hoje nós vamos conversar com o pastor Raimundo Leal, meu convidado de hoje, para apresentar o seu mais novo livro. Ele como escritor também, além de ser pastor, escritor, ele vem para o nosso programa para trazer mais informações a respeito da cultura, da fé e das memórias. E para você que está acompanhando o nosso programa, nós já queremos desejar um bom dia para o pastor. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos os telespectadores. Amém, amém. E eu queria que o senhor já preparasse a entrada e a saída com oração. Porque eu acho que até para entrevista a gente tem que agradecer a Deus, glorificar a Deus, e a entrada dessa conversa pode ser já abençoando os lares, né? E as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Eu queria falar um pouquinho a respeito do pastor Leal. Na verdade, Raimundo Leal, ele é um escritor que vale a pena a gente falar e passar algumas informações para quem está assistindo o nosso programa agora. Na verdade, ele é ministro do Evangelho, bacharel em Direito pela FAET, Faculdade de Atividades Empresariais de Teresina, é também presidente da Assembleia de Deus no aeroporto em Teresina, primeiro secretário da Convenção Estadual das ADs no Piauí e é membro da Academia Evangélica de Letras do Piauí, Vale lembrar que ele também é membro do Instituto Brasileiro de Direito à Religião. E é autor de vários livros, dentre eles A Família, Um Projeto Divino, O Culto, Momento de Adoração, Como Posso Agradar a Deus, enfim. O pastor hoje é o nosso convidado do programa para que a gente possa falar de fé. Diante de fé, de cultura e também das memórias. Diante de um mundo que nós estamos vivendo, onde muitas vezes pessoas que desconhecem o poder do Espírito Santo, o poder da presença de Deus nos lares, na família, no mundo que nós estamos vivendo, tem que entender que a palavra, ela é viva. Ontem, hoje e amanhã, ela continua sendo a mesma. E o que muda são as nossas vidas, que são mudadas no dia a dia, os séculos, mas a palavra se repete na minha casa, na sua casa, na vida que nós estamos vivendo. E há uma importância muito grande da gente separar e, ao mesmo tempo, entender por que determinadas coisas acontecem no mundo que nós estamos vivendo. E que muitas vezes as pessoas precisam entender como a gente pode trazer a presença do Espírito Santo para as nossas vidas e como muitas vezes quem não está com a presença do Senhor, naquele momento não entende o poder de Deus em nossas vidas, em nossos lares. E há mudanças. E uma das coisas que me chama bastante atenção, ainda relacionado à parte pentecostal, é porque quem conhece a Cristo e quem no dia a dia vai buscando a presença de Deus, existe um transformar. E muitas coisas mudam realmente na vida das pessoas que servem e que estão entendendo o propósito delas aqui na Terra. Então hoje é um prazer estar recebendo o Senhor. Amém. Toda a honra e toda a glória para Deus, para a gente estar falando de algo tão importante diante do que nós estamos vivendo na religião. Entendermos o que podemos fazer para entender o que é joio e o que é trigo. E para a gente não misturar tudo. Mas que a palavra tem que se cumprir, não é isso, verdade, pastor? Bom dia. Bom dia. Então, graças a Deus por estar aqui no seu programa. Agradeço pelo convite que me foi feito para estar aqui. E como você disse, vamos começar a encerrar com oração, né? Vamos orar. Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti, agradecendo por este dia que o Senhor tem nos dado, pela Tua proteção, pela Tua bênção nas nossas vidas. Continua nos abençoando e Te agradecemos também por estarmos aqui neste programa, Senhor, ao vivo para várias partes do Piauí, do Brasil e do mundo. E Te peço que Tu abençoe a Tua serva, a Vanusa, a toda a sua equipe e a esse programa, que ele possa continuar alcançando muitas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. É o que nós Te oramos e agradecemos. Amém. E em nome do nosso presidente do Sistema Dia, que Deus o abençoe e abençoe o Sistema Dia. Amém. Pela credibilidade depositada ao povo. Mas vamos lá. Pastor, eu queria muito que o senhor falasse um pouco da sua história como escritor e pudesse falar da sua história também como pastor dentro do nosso estado do Piauí, do Nordeste, dentro do nosso estado. Amém. Graças a Deus. Eu aceitei a Cristo como Salvador aos 16 anos de idade, já são aí 45 anos de fé, né? E a minha carreira como crente em Jesus foi marcada por muitas lutas, muitos desafios, mas muitas vitórias também. E hoje sou pastor da Assembleia de Deus no estado do Piauí,
dirigindo uma igreja aqui na região de Teresina, no aeroporto. E graças a Deus por isso, porque a gente tem essa jornada de fé, né? E também, como pastor, eu sou membro da diretoria, da mesa diretora da nossa convenção estadual. E como escritor já tenho publicado, como você já relatou, alguns livros. Esse é o 7º, né? Um livro sobre família, onde eu falo sobre a importância da família. Um livro sobre o culto. E nessa área de história eu publiquei 3 livros. O primeiro, a história da Assembleia de Deus em Teresina. Depois, a história da Assembleia de Deus no Piauí. E agora, por último, estou com esse... Aconteceu no Nordeste. É um relato, inicialmente, dizendo que esse é um relato de história, mas também do mover de Deus, do operar de Deus na vida de pessoas na região Nordeste. Sim. E o que eu mostro nesse livro é, no contexto nacional da história das Assembleias de Deus no Brasil, o Nordeste foi pioneiro, né? O Nordeste e o nosso Piauí também, né? Então aqui nós vamos ter muitos fatos importantes, históricos importantes da história da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus no Brasil ela faz parte de um contexto mundial. O que é isso? Nos Estados Unidos, a partir do início do século XX, iniciou um avivamento espiritual, não é? Chamado de movimento pentecostal, e ele se espalhou para o mundo e chegou ao Brasil. Não é? Chegou ao Brasil através de 2 missionários jovens que vieram dos Estados Unidos, eram suecos, mas vieram dos Estados Unidos, para o Belém do Pará, e lá eles começaram a pregar o Evangelho a partir de 1910, e, como você falou no início do programa, o mover do Espírito Santo começou a agir na vida daquelas pessoas ali no Pará. E ali no Pará tinham muitos nordestinos que foram daqui do Nordeste para lá por conta da seca de 1877 a 1879, houve uma grande seca no Nordeste que matou, as estimativas dizem aí, em torno de 400 mil pessoas. Foi uma calamidade. Aí essas pessoas fugiram daqui por conta da seca e também atraídos pelo ciclo da borracha que estava começando, em busca de melhores condições de vida. Mas, como para Deus não há coincidência, há providência, não é? Eles foram para lá e eles encontraram algo mais especial do que dinheiro, do que ganho material. Eles encontraram a salvação em Cristo. E essas pessoas depois tiveram a vontade de voltar para o Nordeste, para compartilhar essa mensagem pentecostal com os seus parentes, os seus amigos nordestinos. E aí eles voltaram, e aí é o que eu digo aqui, que aconteceu no Nordeste. O Nordeste foi totalmente transformado pelo poder do Evangelho através desses irmãos. E aí eu vou citar os fatos importantes que marcam a história das Assembleias de Deus no Brasil, mas fatos que aconteceram no Nordeste. Muito bom. E aí a gente chama a atenção que o Brasil inteiro, na verdade, passou os nordestinos passaram pelo Brasil inteiro. Exatamente. Muitas vezes, eu que sou filha de 2 nordestinos, seu Joaquim e Dona Conceição, nascida em São Bernardo do Campo, naquela época as pessoas já diziam: o Piauí, na escola, não está no mapa. Ninguém nem sabia o que era o Piauí. Mas o que as pessoas precisam saber é que o sul do Brasil foi feito por nordestinos. Exatamente. Se você que está em São Paulo hoje se diz ser paulista ou paulistano, saiba que no seu sangue tem um nordestino. É importante a gente falar sobre isso, e quando o senhor fala que eles vieram para o Brasil e o senhor fala dessa parte do Nordeste, é importante que fique registrado que esse livro aconteceu no Nordeste, principalmente com a presença de Deus, e o próprio Espírito Santo nos mostra que o Nordeste representa o Brasil inteiro. Exatamente. Para o senhor ver que há propósito para todas as coisas e que o ser humano tem que conhecer a história. Aí eu queria que o senhor falasse qual foi o momento, com essa presença que eu acredito do Espírito Santo no Senhor, que fez o senhor escrever esse livro, Aconteceu no Nordeste. E eu queria que o senhor citasse, fizesse citações de como aconteceu toda a história desse livro. Claro que as pessoas vão precisar tê-lo na mão para ler todo o livro, mas a gente pode trazer algumas informações. Nós sabemos que na história o Brasil começou no Nordeste, né? Sim. 1500, os portugueses chegaram na Bahia. Então,
já na história do Brasil nós temos essa importância do Nordeste na história do Brasil. Como você falou, existe, infelizmente, no sul e sudeste do Brasil, existe um preconceito com a região Nordeste. Nós vemos agora há poucos dias, e isso não é de hoje, políticos importantes do sul e sudeste falando coisas não muito agradáveis a respeito da região Nordeste. Né? Então, isso já vem a gente a ver essa importância na história do Brasil. E no que diz respeito às Assembleias de Deus, eu fui aos poucos percebendo que havia um certo desconhecimento a respeito da importância das Assembleias de Deus no Nordeste, no contexto nacional. Isso me motivou a fazer alguma coisa, escrever alguma coisa. E fui pesquisando, e quando eu mergulhei nesse oceano que é a história das Assembleias de Deus no Brasil, que já tem mais de 100 anos, né, nossa denominação, eu pude ver a riqueza que havia dentro da história da Assembleia de Deus com respeito ao Nordeste. Principalmente as memórias, né, exatamente. pastor? Aí eu fui pesquisando, fui cada vez mais mergulhando e encontrando fatos interessantíssimos. Desde a história das grandes lideranças nacionais da Assembleia de Deus no Brasil, tem vários nordestinos que fazem parte dessa liderança nacional, com destaque nacional, grandes escritores, os missionários, as missionárias, e fatos curiosos, importantes que eu coloquei aqui. Por exemplo, vou citar só alguns fatos importantes e curiosos. O primeiro homem batizado no Espírito Santo dentro das Assembleias de Deus era um nordestino. Eu encontrei também, nós temos hoje nas nossas igrejas, a Assembleia de Deus, e outras igrejas também, mas a Assembleia de Deus ela tem uma marca registrada, que são os congressos de mocidade. Isso é marca registrada nossa. Toda igreja, das nossas, ela realiza o seu congresso anual de mocidade. E nesse livro está registrado que o primeiro congresso de mocidade das Assembleias de Deus no Brasil foi realizado no Nordeste. Olha. Então, coisas importantes. Um fato bem curioso. Né? Então, por exemplo, dos 5 primeiros pastores ordenados nas Assembleias de Deus no Brasil, que foram ordenados lá no Pará, pelo missionário pioneiro Gunnar Wingren, que era um sueco, dos 5 primeiros, 3 eram nordestinos. Né? Então, esses relatos interessantes. Que muitas vezes o próprio crente, o próprio membro da igreja não conhece. Não sabe, né? não desconhece. E aí a gente lembra de falar também sobre a missão. A Assembleia de Deus não é uma igreja que simplesmente as pessoas imaginam que seja só de dentro do culto, de dentro da igreja para ouvir, claro, a palavra, para ter o conhecimento, o ensinamento, mas é uma igreja que vai para a rua, vai para a missão, que ajuda, que realmente está presente. Exatamente. É importante a gente falar que na verdade, muito da fé, muito da oração e muito da presença do Espírito Santo está também na rua, né, pastor? Exatamente. E que muitas pessoas desconhecem, né? É verdade. Eu cito nesse livro, esse livro é um livro de história, mas também do mover de Deus na vida da igreja, dos crentes da Assembleia de Deus, mas ele tem um pouco de sociologia também. Muito bom. Por exemplo, nesse aspecto que você falou, que a igreja, uma das características da Assembleia de Deus é ela sair das 4 paredes e ir em busca do que a gente chama as almas que estão carentes, perdidas. Eu cito nesse livro um movimento interessante que os estudiosos dizem que eles chamam de crescimento centrífugo, que é o crescimento de dentro para fora, né? Tanto de sair das 4 paredes para ir evangelizar na rua, como sair de regiões para regiões. Por exemplo, o que aconteceu com os nordestinos que estavam lá em Belém e encontraram a fé pentecostal e aceitaram a Cristo e vieram para o Nordeste é o que chamam de crescimento centrífugo. O doutor Moab César, que é um doutor em História, que é crente assembleiano, eu cito ele nessa obra, ele chama também de fluxo e refluxo. Por exemplo, os nordestinos foram daqui para o Pará em busca de melhores condições de vida, fugindo da seca. Lá encontraram a fé pentecostal, a ida deles foi o fluxo. E quando eles encontraram a fé pentecostal, eles disseram, eu vou lá ao Nordeste pregar para minhas famílias, para os meus amigos, meus parentes. Aí a volta chama-se refluxo. E eles vieram e fizeram isso e expandiu. E tem um exemplo interessante aqui sobre isso, nesse livro. Hoje nós temos a igreja Assembleia de Deus em Imperatriz, que é uma das maiores igrejas do Brasil, igrejas locais, uma igreja que tem um templo lá para 5.000 pessoas.
ela tem missionários no mundo todo. Mas interessante que essa igreja, a Assembleia de Deus em Imperatriz, ela foi fundada por um grupo de piauienses que saiu aqui de Várzea Grande, não é? Em 1952, fugindo da seca. Era um grupo de 30 pessoas, eles saíram daqui de Várzea Grande, no Piauí, fica ali na região de Valença, e foram a pé até Imperatriz, não é? Os adultos iam a pé, caminhando, e as cargas iam em jumentos, e as crianças pequenas iam dentro dos jacás. E lá em 1952 eles chegaram e fundaram a Assembleia de Deus em Imperatriz, fizeram o primeiro culto, e hoje ela é uma potência, podemos dizer assim, né? E a gente precisa saber que tudo isso aconteceu no Nordeste, no momento de muita dor, como o próprio pastor falou, de muito sofrimento, mas também de muita perseguição, né? Exatamente, muitas perseguições. Eu tenho um capítulo só sobre isso no livro. Eu falo de tempos de malquerenças e perseguições, né? Quando havia muita intolerância à fé, por maldade mesmo, por desconhecimento do que era a fé. Eu não sou tão velho assim, mas quando eu era adolescente, criança, eu via os comentários dentro da própria família, maldosos a respeito da fé pentecostal, da fé dos crentes. Então, aconteceu também muitas perseguições. Eu cito aqui nesse livro um exemplo de perseguições em cada estado do Nordeste, né? Cada estado eu cito um exemplo. Foram muitos, mas eu cito apenas um em cada estado de intolerância que aconteceu. Esse livro hoje, ele vai ser muito importante para os estudiosos, né? É verdade. Para os estudiosos, para conhecerem mais, principalmente dentro do Nordeste. E, ao mesmo tempo, o senhor deixa bem relatado aqui a questão da identidade e, ao mesmo tempo, da fé. A gente vai poder entender as memórias, porque, às vezes, tem gente que está na Assembleia, mas desconhece a sua história. Exatamente. E o senhor fez questão realmente de trazer essas informações. Eu queria muito que o senhor falasse, para quem está em casa, do papel que é a igreja e principalmente na parte pentecostal, que muitas vezes as pessoas desconhecem e não entendem. Nós que somos pentecostais, nós cremos no batismo no Espírito Santo, pregamos, ensinamos, batismo no Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, não é? Então, isso faz com que a gente venha a entender, quando eu escrevi esse livro, eu disse que as Assembleias de Deus no Brasil, elas fazem parte de um contexto mundial, não é? Quando aconteceu um avivamento pentecostal nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi impactado pelo mover de Deus a partir do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. E aí esses dois jovens que foram impactados com o poder do Espírito Santo dos Estados Unidos vieram para o Brasil, como a gente usa a expressão que a gente usa, pela fé, sem nenhum recurso, sem nenhuma igreja para auxiliá-los, para ajudá-los, mas eles vieram pela fé. E aí eles começaram a pregar o Evangelho lá em Belém do Pará, de lá irradiou para o Nordeste, do Nordeste para as outras regiões. Então, esses relatos, eu digo que esse livro não é um livro apenas de história, mas é um livro que vai mostrar o mover de Deus na vida das pessoas, né? Na região Nordeste, que marcou o contexto nacional. É uma história de fé, né, e de confiança em Deus, acima de tudo. Né? É importante que a gente deixe bem claro que deste livro vai existir também uma curiosidade para quem ainda não teve oportunidade de abrir a Bíblia e ler as histórias, ter esse interesse. Eu queria muito que o senhor falasse sobre a questão da presença do Espírito Santo. Quando foi que o senhor sentiu a presença do Espírito Santo na sua vida? O senhor se lembra desse dia? Lembro. Quando a gente aceita a Cristo como Salvador, os estudiosos da teologia, né, afirmam que a gente recebe o Espírito Santo, que vai passar a habitar na gente, vai guiar os nossos passos, nos orientar, né? Ele é o que o Senhor Jesus Cristo chamou de divino consolador, né? Ele vai estar conosco, nos ajudando. Mas nós pentecostais também defendemos que há o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo. Quando o crente é revestido pelo poder do Espírito Santo para capacitá-lo para a obra. E isso aconteceu comigo no ano de 1993,
não é? Eu fui batizado no Espírito Santo e tenho experimentado de lá para cá essa ação do Espírito Santo através dos dons, não é? Um dos dons que Deus concede às pessoas para elas agirem, né? Para fazerem a obra. São vários os dons, né? Paulo cita 9, mas são vários os dons, e um deles é o de curar, né? Eu já tive essa oportunidade de estender a mão sobre uma pessoa mais de uma vez, ela ser curada, né? Ser restaurada a saúde e o nome do Senhor ser glorificado na vida das pessoas. Muito bom. Quando o senhor fala assim, o que deixa bem claro é que Deus sempre seja louvado, toda honra e toda glória é para Ele. E aí a gente chama a atenção para essa juventude, para a família, principalmente para os jovens que aí estão. A importância deles entenderem a presença de Deus, seja nos cultos, seja no dominical, seja acompanhando nas missões. Este livro hoje chama a atenção principalmente para que os nossos jovens, que é essa geração que vai cuidar do nosso futuro, possam trazer o transformar na vida das pessoas, né, pastor? Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse livro hoje para esse mundo que nós estamos vivendo. Ele vai trazer para as pessoas, ele é um resgate histórico, né? Um resgate histórico para que as pessoas entendam como Deus operou no passado e que hoje nós estamos vivendo tempos bastante difíceis, porque as pessoas elas estão cada vez mais agarradas ao material, não é? As pessoas estão cada vez mais materialistas, as pessoas não têm tempo mais para Deus, né? Para praticar a fé, para exercitar a fé. As pessoas estão muito apegadas às coisas da terra. As pessoas não lembram e não procuram entender ou aceitar que existe uma vida após essa. Essa aqui é uma vida passageira, material. E a Bíblia chama de a vida após essa, a vida eterna, não é? E tem dois tipos de vida eterna, com Deus e sem Deus. E para a gente ter essa vida eterna com Deus, a gente precisa aqui aceitar a Cristo, caminhar nos passos de Cristo, obedecer a palavra de Deus. Então esse livro ele vai resgatar essas memórias dos pioneiros, que a gente chama de pioneiros, que exercitaram a fé, e que eu cito também um escritor muito importante aqui, o Josué Silvestre, um escritor nacional, pesquisador e assembleiano. Ele tem uma frase dele nesse livro que eu acho interessante: antes que as marcas se apaguem, né? Porque a história, as pessoas que conhecem a história, os pioneiros, eles vão indo, vão morrendo, vão... E é o que o senhor conta aqui nesse exatamente. livro, né? As então, memórias. essas memórias são para manter viva a fé e, como você disse, muito importante que você falou, para que a nossa geração conheça e saiba que o Deus que operou na vida desses pioneiros lá no passado, né, no século XIX, no século XX, é o mesmo Deus que opera hoje e vai continuar operando. Por que eu falei assim para o senhor, pastor? Porque nós estamos vivendo uma geração onde muitos estão partindo e muitos que estão tiveram a oração desses que já foram. Exatamente. A importância da gente falar da presença de Deus e continuar falando que Deus não é apenas se batizar, mas principalmente você se manter com essa chama acesa, com a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque nós sabemos que há o joio e há o trigo, e muitas vezes se confunde. E isso a gente sabe que existiria, a palavra diz, mas que a gente tem que realmente fazer com que esses jovens não percam esse amor, que não deixem esfriar essa presença de Deus aqui na terra. Por quê? Porque nós ainda precisamos de frutos de oração, de fé, de crer, para que essa geração que vai ter filhos, ainda netos, possam entender que tem muita gente colocando o joelhinho no chão. É verdade. Né? E essa memória não pode ser esquecida, né, pastor? Não, de jeito nenhum. Não pode ser esquecida. Esse livro ele foi lançado em agosto, não foi isso? Foi, em agosto de 2025. Foi. Como é que as pessoas podem, de uma certa forma, encontrar esse livro? Esse livro ele está na livraria Ebenezer, Sim. No Riverside Shopping, né? A loja da irmã Jânia Carvalho, nossa irmã e amiga. E ele também pode ser adquirido através do meu Instagram, PR Raimundo Leal. Né? Muito bom. E o senhor está percorrendo
o Brasil levando a palavra do Senhor. Eu acredito que esse livro vai chegar internacionalmente. Porque quando vai para a mão dos brasileiros, gente sabe que tem a Assembleia no exterior, as missões no exterior, e esse livro já vai chegar lá, né? Exatamente. O senhor já teve a oportunidade de apresentar ele em outros estados? Já, estive nós temos a nossa União de Ministros da Assembleia de Deus no Nordeste, que é a Umadene, e agora em agosto, eu lancei ele em agosto lá na nossa igreja, no aeroporto, e quando foi no dia 2 de agosto, dia 9 de agosto, eu apresentei ele na nossa reunião regional da Umadene, onde estavam muitos ministros do Nordeste, lá em João Pessoa, na Paraíba, né? Eu queria que o senhor deixasse uma palavra antes da gente terminar com a oração. E se o senhor tiver mais informações para passar, eu quero que o senhor fique à vontade. Mas principalmente para a família, que hoje é a que mais passa por situações adversas. E como é difícil um pai e uma mãe, muitas vezes, não irarem um filho, e como tem sido difícil filhos honrarem pai e mãe. É verdade. Né? E a gente sabe que a família é a base de tudo, principalmente de tantas coisas que estão acontecendo no mundo. A gente precisa ter esse ponto de esperança. É verdade. Eu escrevi um livro, foi o primeiro livro que eu publiquei. A Família, um Projeto Divino. E eu digo lá que, do ponto de vista bíblico, eu falo da família do ponto de vista sociológico, histórico, mas também bíblico, né? E eu digo que a família, ela foi idealizada, projetada por Deus, né? E hoje, como você falou, a gente tem visto que cada dia que passa a família tem perdido a sua importância nas sociedades, seja brasileira, seja de outros países. Ela tem perdido essa importância. As pessoas estão desvalorizando a família, né? Os papéis dentro da família, de marido, de esposa, de filhos, essas relações estão sendo cada vez mais prejudicadas, né? E a gente, ontem, no nosso culto de doutrina na igreja ontem, que a gente tem toda quarta-feira, eu preguei sobre essa guerra espiritual que a gente está travando, onde as famílias estão sendo alvo do inimigo para a destruição das famílias. E você falou uma coisa interessante sobre a tela, né, agora há pouco. Sim. Essa questão da tela, das crianças. Foi um dos conselhos que eu dei para os pais, mães, avós, terem cuidado, porque hoje a gente vê que a tecnologia é muito boa quando usada para o bem, mas as nossas crianças estão sendo cada vez mais massificadas com a tela do celular, e isso tem trazido a gente, pesquisas já tem dito, tem informado que tem trazido um prejuízo muito grande, né? Pessoas com problemas, não apenas problemas físicos, mas como a vista, mas problemas espirituais mesmo. Então eu quero deixar essa mensagem: a família é um projeto divino e deve ser preservada. E à luz da Bíblia, o Salmo 128, ele mostra lá como uma família pode ser uma família feliz. Ele diz lá: bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor. Então, o princípio é esse para a família: andar nos caminhos do Senhor. E que nunca foi fácil. Se para Jesus não foi, imagina para nós, né? E ele já sabia do propósito dele. Agora, pastor, eu queria que a gente encerrasse só mais uma vez. Tem Instagram? Tem um Instagram? Tenho, o meu, PR Raimundo Leal. Muito bom. Quero agradecer pela presença do Senhor. Obrigado. Que Deus continue lhe usando através da presença do Espírito Santo. Que a gente possa continuar levando a palavra de Deus para aqueles que verdadeiramente querem saber mais do Senhor. E eu queria que a gente pudesse fazer uma oração para a família que está em casa e para todo o público que esteja assistindo esse programa agora. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti, agradecendo por este momento, por este espaço. E nessa hora nós Te apresentamos a todo o público que está, Senhor, vendo este programa. Abençoa cada um, que estas palavras aqui pronunciadas possam ter atingido os corações e elas possam frutificar na vida dessas pessoas, de cada telespectador. Oramos em favor, Senhor amado, das famílias. Senhor, aqueles que estão passando por dificuldade, por lutas, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, dê força, e eles possam, Senhor, cada família possa superar as lutas, as dificuldades, se voltando para Ti, observando a Tua palavra e obedecendo a Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, eu oro a Ti em favor da Tua serva, irmã Vanusa. Dá graça à Tua serva, força e essa alegria em Te servir.
e proclamar a tua palavra através dos meios de comunicação. Te oramos, agradecendo tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Gratidão pela vida do Senhor. Amém. Que Deus te cubra de saúde. Amém. Mas acima de tudo, da presença do Espírito Santo. A você também. Foi um prazer. É um prazer. Viu, pastor? Fique à vontade aqui 2 minutinhos. A gente dá continuidade a essa conversação da seguinte forma. Agora há pouco o pastor estava falando a respeito das telas. E o que a gente precisa entender é que nós adultos já temos passado por situações adversas. Quantas pessoas a gente traz aqui para dentro do programa, profissionais, orientando relacionado à nutrição, orientando relacionado a exercícios físicos, a cuidados com a saúde. Já trouxemos aqui profissionais para falar sobre a mudança até da própria pressão, né, que foi o que a gente conversou ontem. O que a gente quer dizer? Se o adulto ele encontra dificuldade para saber o que é certo e o que é errado, o que ele deve fazer ou não, através de tantas informações das redes sociais, o que diga um jovem que ainda não tem maturidade e que muitas vezes prefere ouvir o conselho ou até mesmo a dica de uma IA do que muitas vezes de uma mãe, de um pai que tem experiências não só de alegria, mas dolorosas muitas vezes. E que essa experiência de maturidade, a gente sabe que vem da educação do pai e da mãe. Então a gente vai para o intervalo comercial e que você reflita aí na sua casa. E a gente volta no instante. Muitas vezes não é irar um filho, mas é disciplinar.